Hi, hello! Para você que não me conhece, meu nome é Sara. Para você que já me conhece, muito obrigada por vir aqui mais uma vez. Mais um vídeo, mais um episódio de Por Dentro de Road to Kingdom. Dessa vez a gente vai falar sobre o episódio 7 e mais uma vez não estou sozinha. Oi gente, tudo bem? Rebeca aqui de novo. E que episódio foi esse, minha gente? Eu tô muito impactada e muito feliz. Na verdade, eu queria dizer que vamos ter comentários difíceis, muito difíceis. Mas eu espero que vocês fiquem com a gente até o final e vai ser bem legal. Oi, gente, aqui é a Ana. E se você tá vendo essa coroinha, é porque você já sabe quem foi que venceu a aposta do último vídeo. Então, eu auto me intitulei agora Expert em Road to Kingdom e vamos comentar bastante sobre esse último episódio. Vamos fazer uma recapitulação então da terceira missão? Vamos! Ainda enquanto estavam se preparando para a segunda missão, eles receberam uma cartinha para escolher uma música que outro grupo iria fazer. E aí, quando ali terminou então a segunda missão, eles ficaram sabendo que eles fariam a colaboração em uma primeira parte e na segunda parte, aquela música que eles escolheram, ou quem iria apresentar seria o grupo que eles fizeram a colaboração. Todo mundo ficou muito surpreso, a gente também ficou muito surpresa, principalmente porque as músicas são músicas muito difíceis e músicas muito conhecidas. Então, no episódio passado, a gente já falou sobre One Us com Be Mine do Infinity, o T.O. ficou com Heart Carry do GOT7 e o One and Off ficou com It's Rainy do Red. Eu vou começar falando sobre Pentagon, que ficou com Follow do Monsta X. O episódio deixou pra gente bem claro que o Rui teve bastante dificuldade em fazer aí esse rearranjo da música. Ao mesmo tempo em que ele teve que fazer que o Love, ele também teve que fazer Follow. Então assim, foi muita pressão. E ele contou com a ajuda do Yuto para a definição do conceito e a partir dali ele tem um norte do que fazer com a música. Eles chegaram então no conceito de Faraó, Egito, e foi uma coisa que ainda não tinha sido feita no programa, então a gente ficou com bastante expectativa. Levando esse conceito pro palco, os meninos usaram bastante elementos ali. Teve tumba, teve o arco ali do faraó, teve ali o trono do faraó. Também usaram os dançarinos estavam bastante caracterizados e foi muito legal a apresentação. Foi uma apresentação digna de follow, eu achei, e muito porque o Pentagon também usou elementos do conceito na música. O Rui, ele fez uma questão assim de juntar. Então a gente, logo no começo, a gente percebia que remetia também à música, a esse conceito. Então foi uma coisa bem legal de ser feita. E pra mim, valeu muito com a reputação que o Pentagon tem e também aquele legado que Follow deixou pra gente. E o próximo da lista é Very Very com a música Go Go Baby. E gente, que conceito maravilhoso. Eu não sei se é porque eu adoro Aladdin, mas ficou uma coisa incrível. O legal do Very Very é que a gente tá vendo a evolução deles durante todo esse programa. Se a gente for ver a primeira apresentação que eles fizeram e essa última, a gente vê uma clara evolução e isso me deixou extremamente feliz. Desde o momento que eles começaram a conversar sobre o conceito e de contar uma história inspirada até mesmo nos colegas deles, o The Boys, o próprio Pentagon, né, inspirou os meninos a trazerem a história do filme Aladdin. Eles citaram vários outros filmes durante essa conversa, inclusive um deles foi Frozen 2, mas eles acabaram ficando com Aladdin. Eles estavam bem caracterizados como personagens do filme e para vocês terem mais detalhes, mais lá pra frente a gente vai falar do que a gente achou, as nossas impressões, mas a única coisa que eu queria destacar aqui é que essa apresentação foi gravada em plano sequência. O plano sequência nada mais nada menos que uma câmera apenas gravando toda a trajetória da apresentação. Então, vocês já sabem que foi incrível, né? E por último, nós tivemos o The Boys se apresentando com a música Shangri-La do VIX, que foi uma escolha do O'Neills. Os meninos, um dos grandes embates que eles tiveram é que em Shangri-La o VIX usa de adereço Lex. E eles ficaram pensando, o que é que a gente pode usar de leque, tipo, sem ser leque, porque fica uma coisa muito repetitiva, né? Eles queriam ser o mais criativos possíveis. Então eles decidiram adotar não é bem uma saia,
mas foi um tecido que eles usaram preso à calça, e eles ficaram manejando eles durante a apresentação, e também usaram como outros elementos, eles soltos, para fazer outros detalhes da apresentação que a gente pode comentar mais profundamente depois. O conceito foi definido meio que através de uma ideia do Kevin, e ele pensou assim na questão do Shangri-La mesmo, porque quem conhece um pouco do que significa, no caso, é a busca por um paraíso. E de acordo com a pesquisa do Kevin, ele disse que era um paraíso onde os pêssegos florescem. Então eles decidiram levar esse conceito de paraíso e também colocar um pouquinho do pêssego e da flor, das flores de pêssego nessa apresentação deles. Fizeram uma apresentação mais suave, uma apresentação mais elegante, digamos assim, né? Com movimentos bem inspirados no balé e uma coisa bem mais clássica e sutil, mas que combinou bastante com eles. Bom, gente, agora nós vamos para nossas opiniões pessoais dessas apresentações magníficas. Vamos lá, Ana? Então, vamos começar falando sobre a apresentação do News, que foi a primeira. Eles se apresentaram recapitulando com a música By Mine do Infinity. E, gente, eu não sei dizer a vocês o quanto eu amei o conceito e as mudanças que eles fizeram nessa música. Recapitulando mais uma vez, eles decidiram usar o conceito de Romeu e Julieta, e não apenas colocando elementos no palco, figurinos e contando a história do casal. Eles também acrescentaram a história na letra da música, que foi algo que eu fiquei completamente apaixonada. Eu juro a vocês, gente, quando eu fui ver a tradução do rap que eles criaram para a música, eu realmente chorei, porque ficou uma coisa linda. Um detalhe que eu gostei bastante da apresentação deles foi as luzes que eles usaram naqueles postes, porque no começo da apresentação elas estão desligadas. Foi um detalhe muito sutil que colocaram lá, mas que eu adorei encontrar no meio dessa apresentação. Outro detalhe também que foi muito importante, eu encontrei, foi a bandeira que eles usaram quando cobriram todo o palco. É o brasão que representa as famílias de Romeu e Julieta. E quando ele passa rasgando aquele brasão no meio, tipo, representando que a família não vai impedir eles de ficar junto para ir até a Julieta, foi uma coisa sensacional que eu me arrepiei totalmente. E, bom, falando da letra da música, o primeiro rap que o Raven faz, eu achei incrível porque ele colocou realmente junto do rap versos da história de Romeu e Julieta. Se você já assistiu algum filme ou já leu algum livro sobre isso, ou até mesmo tem um pouco de conhecimento da história, quando você lê o rap, você consegue encontrar, tipo, a questão de fazer a menção de serenatas na varanda de Julieta e coisas do tipo, que ele incorporou na letra. Mas o que realmente me arrepiou foi o rap final da música, quando ele vai tomar o veneno. Que ele falou exatamente assim: em vez de viver sem o seu amor, eu vou morrer com ódio. Quando nos encontrarmos novamente, espero que renasçamos como flores. Não quero me tornar um tolo, sendo sendo sacrificado pelo destino. Mas se o destino nos separar, e aí ele deixa essa reticência, com o veneno na mão, as luzes do palco se apagarem, eu já me arrepiei todinha de novo só de lembrar dessa cena. Porque ficou muito perfeito! Muito perfeito! Eu só queria dizer uma coisa muito importante sobre o Nils, é que são meninos incríveis, super dedicados. Todo amor do mundo para eles. Eu concordo completamente com tudo que a Ana falou. Foi uma apresentação maravilhosa. Gente, pelo amor de Deus, vai, corre lá, dá amor para eles. É tudo que a gente quer. Por favor. Minha opinião é super parecida com a Ana. Não tenho nada para nem colocar e nem tirar. Então eu vou passar agora para falar do T.O.O. T.O. ficou com Hard Carry do GOT7. E como eu falei no vídeo passado, gente, Hard Carry é uma música muito difícil. E o próprio GOT7 sabe disso. Então eles tiveram um trabalho muito grande de fazer ali a música. E escolheram esse estilo mais street, né? Com bastante neon, com bastante coisas assim de rua, né? Então tinha um carrinho, tinha ali uma bateria feita com um negócio de lixo, com latões. Então assim, foi muito legal, deu muito essa ideia de street. Porém, pra mim, ficou um pouquinho a desejar. Eu achei que o que eles poderiam ter melhorado? Não ter focado tanto em muitas coisas diferentes, porque eu acho que isso fez com que eles ensaiassem um pouquinho menos, e aí não deu para aperfeiçoar tanto os movimentos. Em vários momentos a gente consegue perceber que pode dar muito errado o que eles vão fazer.
Então eu acho que eles terem focado em tantas ideias, o Chan deve ter tido tanta ideia para colocar naquilo ali que faltou espaço, faltou tempo, entendeu? Então assim, apesar de ter sido uma apresentação que ficou super legal, deu para honrar sim o legado que Red Carey deixou pra gente, ficou diferente. Eles adicionaram ali várias coisinhas legais, como o flerte ali com as meninas, que ficou super legal, tipo os meninos puxando eles para pararem de flertar com as meninas. Usaram o neon também, muito bem feito. O Chan, pra mim, eu não consigo parar de falar do Chan, gente, nem do Chan nem do Kyung-ho, que eles brilharam nessa apresentação, pra mim, como sempre. E foi uma apresentação que deu pra ver que todos os meninos tiveram destaque. E o T.O. tem 10 membros, e você vê ali que eles conseguem realmente dar uma atenção pra todos eles, e pra mim ficou muito legal isso. Eu gostei desse espírito de equipe que o T.O. tem. Eu concordo bastante com a Sarah também nesse quesito. Essa pegada old school que eles decidiram colocar é muito interessante, é muito legal, traz uma coisa nostálgica, porque o K-pop usava muito isso antigamente. Porém, eu acho que não foi uma escolha tão assertiva, porque eu não achei que o conceito combinou tão bem assim com eles. Então, assim, para mim, se eles tivessem dado um pouquinho mais leve, dado um pouquinho mais leve essa questão, talvez tivesse saído bem melhor no conceito com eles. E alguns elementos, como a Sarah disse também, foi demais. Teve alguns que para mim não funcionou tão bem, então se eles tivessem reduzido um pouco, com certeza a apresentação teria sido bem mais proveitosa e agradável visualmente falando, né? Porque muita coisa acontecendo distrai. Eu queria destacar só mais uma coisa. Eu acho que o conceito combinou com ele sim, em relação ao que a Ana acabou de falar. Mas, contudo, tanto porém, concordo com as duas sobre ter muita coisa acontecendo. Eu acho que se eles dividissem mais um pouco, contassem talvez uma história mais detalhada, o negócio ficasse um pouco mais interessante. Mas, como a própria Sarah falou, eles não deixaram a desejar. Em questão de interpretar Red Carey, com certeza eles foram incríveis, mas ficou aí faltando uma pitadinha de sal, pimenta, sabe? Aquele tempero final. Bom, e agora a gente vai falar de On and Off com It's Raining do Rain. Gente, esse negócio é um trava-línguas, né? It's Raining do Rain. É louco, mas... Então, como vocês já sabem aí, quem já viu os vídeos anteriores, vocês já sabem que eu tenho aí um crushzinho no On and Off. Eu queria destacar algumas coisinhas, o que eu mais gostei durante a apresentação. O que mais me chamou a atenção foi como os meninos conseguiram usar o palco com tão pouco elemento. Se vocês prestarem bem atenção, fora o cenário e as cortinas que eles colocaram, eles não têm muitos elementos durante a apresentação. E eles souberam usar disso uma surpresa a cada parte da apresentação. E isso pra mim foi incrível. Porque eu nunca vi um único objeto sendo tão bem usado durante uma apresentação. E esse foi uma das coisas assim que mais me chamou a atenção. Fora isso, o figurino deles estava muito idêntico ao da inspiração deles, né, que foi o Michael Jackson. Podia, se eu fechasse os olhos ali, tipo, arrancasse a cabeça, dava pra ver que era o Michael Jackson. Alguns passos lembravam, alguns passos de Beat It. E, gente, assim, eu fico muito sem palavras de falar, porque eu já amo o Michael Jackson, aí o On and Off veio, aí eu fiquei... Né? Não tem como, gente. Ele totalmente explodiu a cabeça. Eu acho que se eu fosse mudar alguma coisa lá dentro, talvez ter dado um destaque a mais no Wild. Eu acho que ficou faltando um pouco ali de rap durante a apresentação. E a outra coisa que eu queria destacar, que eu também falei no outro vídeo, é como eles conseguiram deixar a música muito melhor do que ela é. Desculpa, Rain, mas eu tô viciada nessa música. E o outro quesito que eu queria também falar, que eu também falei no outro vídeo, é que eles conseguiram colocar elementos das suas músicas dentro de It's Raining. E, gente, simplesmente é perfeição. Não tem mais o que dizer. Meninas. Assim como a Bea falou, o que eu realmente mais amei na apresentação do On and Off foi porque não parecia o Rain em momento algum, sabe? Eu, honestamente falando, quando eu soube que a música deles era It's Raining, eu fiquei meio assim, É verdade. porque eu não gosto dessa música, eu não acho ela uma música boa, e ela realmente é uma música muito difícil de você poder interpretar. Então, quando eles fizeram aquele arranjo
Assim que eu ouvi ele já com o produtor mostrando só o arranjo, eu já tava apaixonada pela música. E é uma música que eu não gosto. Então, assim, pra mim isso foi tudo, certo? E uma coisa que eu amei muito foi na parte do Wyatt. É Wyatt? Wired. Wild. Na parte do Wyatt. O Ai, rap gente, eu dele- falei o nome dele tudo errado, desculpa. Não tem problema, não tem problema. Uma coisa que eu simplesmente amei foi na parte do rap do Wyatt, que eles fizeram um agradecimento ao Rain, que foi exatamente obrigado ao Rain por nos proporcionar essa chance de nos divertirmos nesse palco. Então, assim, eles fizeram esse agradecimento, tipo, uma homenagem ao cantor original, entendeu? Por ter dado essa música tão boa assim. Gente, Que eles puderam fazer esse trabalho incrível. Então, assim, eu fiquei completamente arrepiada quando eu vi a tradução. E, tipo, eu achei incrível. Achei super incrível esse pequeno detalhe que colocaram na apresentação, que pra mim foi um dos principais destaques, uma das coisas que eu mais amei. Foi uma apresentação muito diferente, então, do que a gente teve com o T.O.O., porque nessa o menos, com certeza, foi mais. É uma coisa que depois, quando a apresentação parou, eu fiquei meio tipo, gente, mas eles não usaram quase nada. Só que o meu hype na música foi tanto que eu falei, cara, não importa, não tem problema. Eles usaram da maneira que tiveram que usar. E tava tudo dentro do conceito, né? Então ali o sonho, a gente viu que o conceito meio que o sonho que ele teve é, na verdade, o que ele tá vivendo na vida real. Pra mim, foi incrível essa apresentação. É uma das apresentações, na verdade, é uma das músicas mais bem feitas do Road to Kingdom. Com certeza, acho que no ranking geral de apresentações, ela vai estar entre uma das minhas primeiras. Passando agora para falar sobre Pentagon, eu falei deles ali, mas agora eu vou botar um pouquinho mais de hype, porque Pentagon é um dos meus grupos preferidos neste programa. E foi uma das explicações, assim, para esse conceito, foi uma das explicações mais inusitadas que eu já vi na minha vida. Porque o Wilton simplesmente falou que, por ele não entender inglês, ele achava que ao invés de follow, eles estavam falando farol. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Esse garoto é louco. E eu achei super engraçado, super inusitado essa explicação, mas eu simplesmente adorei que eles chegaram nesse conceito. Porque foi um conceito que combinou demais com o follow. Follow, você sabe, né? É seguir. E lá no Egito, a gente sabe que essa questão da escravidão, lá nos tempos, né, bem antigos, era muito, muito forte. Então essa questão de follow e seguidores, e eles estarem pedindo para seguir, então, tipo, óbvio que não tá remetendo a essa parte ruim do Egito, mas sim dessa questão desse conceito ser tão imponente, tão importante também nessa questão. E eu achei, assim, incrível, pra mim foi uma das melhores, assim, junção de música com conceito dentro do Road to Kingdom. Eu adorei todas as apresentações, pra mim, o Sok, que é meu bias, o bias restante, né, já que o Dino não tá. Ele continua incrível, eu continuo gostando de tudo que ele tá fazendo, desse jeito meio louco, meio chapeleiro maluco que ele tá. Eu achei super legal também que o Yuto, ele se mostrou mais, então a gente teve um pouco mais de rap do Yuto, a gente teve mais aparição também, o Yuto se mostrando mais como dançarino, que é uma coisa que ele tá se desenvolvendo muito bem. Todos os outros meninos tiveram destaques legais. A Tumba com o menino lá, que agora eu esqueci o nome dele, que é absurdo esquecer o nome do menino. Mas a tumba ali ficou super legal, eu fiquei tipo, uau, o que é isso? Eles colocaram uma tumba, alguém saindo de uma tumba. Eu senti falta um pouquinho da múmia, que eu acho que seria legal. É porque eu fiquei levantando a mão, só como você tá olhando pro outro lado, e aí você não viu? Mas, gente, que voz é desse homem aí do rap, eu não velho? vi. Quando ele começou a falar, eu falei, eita, Carlos! Baixou o trovão aí, bum! Só isso que eu queria falar. Muito obrigada. Pode continuar, querida. A ideia da tumba foi sensacional, terem colocado não só uma tumba ali jogada lá no negócio, no cenário, mas sim alguém saindo da tumba. Pra mim foi, tipo, incrível. O final também com o Sok indo pro trono do faraó. E eu achei super estranho, porque, tipo, o Sok é o Magni. Então, assim, como assim o Magni, né? Poderia ser algum dos mais velhos. Mas eu também achei super legal, porque deu pra ver que o Sok, ele teve um destaque muito importante nessa apresentação. Então, assim, no geral, foi uma apresentação que me deixou super no hype. Eu tava com muita expectativa e eles conseguiram alcançar essa expectativa. Eu como a Sarah, eu estava com hype aqui, ó, lá no teto, assim, porque a última apresentação, pra mim, foi incrível, né? Que o Deslove foi, assim, meu Deus do céu. Então eu tava com um hype muito grande, e pelas roupas, e pelas prévias, já tava tipo, meu, o que eles vão fazer, o que eles vão fazer? O Pentagon vai vir destruindo tudo, pé na porta, entendeu? Tá, tomei um tapa na cara, porque não foi tudo o que eu esperava.
Na verdade, eu fiquei bem triste porque eu acho que eu criei tanta expectativa pra ver a apresentação deles que eu acabei me decepcionando um pouco. Cara, foi muito triste, assim. Eu curti muito a apresentação. A parte da dança, que eles imitam gestos mesmo da dança egípcia, né? Eles fazem aquelas coisas com a mão e não sei o que. Aquela coisa bem do Oriente Médio ali. Eu achei incrível, foram os momentos que eu mais me arrepiei durante a apresentação. Mas, infelizmente, que ainda faltou um pouquinho. Eu acho que o Pentagon... Eu acho que eles estão vindo com tanta confiança. Essa que é a realidade. Eu acho que eles estão vindo com tanta confiança. Eles estão esquecendo de ir talvez um pouco mais a fundo. Faltou realmente eles talvez caírem um pouco mais de cabeça. Mas eu quero dizer também que o trabalho do Rui foi incrível. Eu acho que grande culpa disso é justamente terem colocado tanto peso nele. Porque, como a Sarah falou, ele fez as duas músicas, tipo, na mesma época. Foram 2 semanas para essas 2 apresentações. Então, assim, eu acho que ele tava realmente cansado pra fazer isso. Então, por isso que eles não tiveram um sucesso tão esperado como a minha expectativa tava, sabe? Então, eu achei que faltou um pouquinho, infelizmente. Mas é o que temos pra hoje. Então, assim como o Becca, eu também criei muita expectativa com a apresentação do Pentagon. Quando começou a passar esses prévios das apresentações, a deles era a que eu tava mais esperando, eu tava mais ansiosa. Eu fiquei, gente, isso vai ser incrível, mesmo eu sem saber qual era a música, porque eu realmente não consegui identificar a música nas prévias. Então, assim, ele fez um trabalho tão bom no arranjo que ficou bem difícil. Então, quando eu descobri que a música era Follow do Monsta X, eu já fiquei com expectativa mais alta ainda, porque é uma música que eu amo. E, tipo, o conceito da música original eu já adoro. Então, assim, eu sabia que eles iam trazer alguma coisa. Foi um conceito bem inesperado. Mas, apesar de ter pontos super positivos, como o Becca citou também, a dancinha com as mãos, tipo... Tanto quando eles fazem a dança formando a pirâmide, quando as dançarinas estão dançando com o Rui, fazendo gestos bem egípcios também. E quando eles fazem aquele corredor só com as mãos se movendo e o Kenan na frente. Tipo, foram todas essas partes de coreografias, que a mão era o foco, eu fiquei completamente arrepiada. Porém, eu também fiquei... Assim, eu não me decepcionei tanto com a música em si, apesar de ter tido alguns momentos que poderia ter sido diferente. Mas o que mais me decepcionou na apresentação toda foi o figurino, que eu achei que não combinou muito com o conceito, sabe? Eu achei que tinha muita informação no figurino para, tipo, o conceito que eles tinham adotado. Então, eu acho que eles poderiam ter dado uma minimizada nessa parte. Mas, tirando isso, não teve tantas coisas que eu achei ruim. Foi uma apresentação incrível, com um conceito inusitado e que se saiu muito, muito bem. Bom, gente, agora vamos falar então de Gogo Baby, que foi interpretado aí pelo Very Very. Então, gente, como eu havia comentado, né, há algum tempo atrás, eu vou falar aqui, recapitular, né, que o conceito foi de Aladdin, isso aí tudo vocês já sabem. Mas o que eu mais gostei, os destaques, tudo que foi maravilhoso naquela apresentação maravilhosa, meu Deus do céu, foi que... Gente, o que foi aquela cobra? É até estranho falar assim, né? O que foi aquela cobra? Gente, o cajado do Jafar se mexendo sozinho naquele plano sequência, pelo amor de Deus, eu faleci, eu soltei um grito. Ah! Meu pai veio até no meu quarto ver o que tava acontecendo. Nada, né? Eu gritando por causa da cobra. O que eu queria destacar é que o plano sequência foi uma ideia sensacional. Nenhum grupo ainda tinha pensado nisso. Então eu acho que foi uma jogada assim do Very Very incrível, incrível de verdade. Eles arrebentaram fazendo isso, eles fizeram muito bem. A gente até comentou que tinham sido usados poucos elementos, mas eu acho que para um plano sequência num palco feito ao vivo, né? Ao vivo assim, pra eles lá que estavam assistindo, né? Não pra gente, mas ao vivo ali, é uma coisa difícil, né? A gente até viu ali eu não sei o nome dele, gente. O cara que tava fazendo o Jafar. Não sei o nome dele. O Lourinho. O menino Lourinho do Very Very que tá fazendo o Jafar. A gente viu até ele treinando lá. Aconteceu um pequeno erro ali durante a apresentação. Mas, sinceramente, foi um erro tão qualquer coisa, na minha opinião, né? Pra mim foi um erro tão qualquer coisa que eu não consegui estragar a minha experiência de todo o conceito, história que eles tinham feito. Eu já fiquei de cara mesmo, de queixo caído aqui embaixo,
quando eles fizeram esse plano de sequência. Então, assim, eu tô repetindo o plano de sequência várias vezes? Tô, porque como eu vou repetir, é uma coisa muito difícil de se fazer com elementos. E, gente, o que era aquela lâmpada? Ela caía aqui e aparecia lá na... Eu ia falar um palavrão. Ela caía aqui e ia parar lá não sei aonde, entendeu? O que era aqui? Gente, eu não entendi. Assim, eu entendi tudo, mas não entendi nada ao mesmo tempo. Foi inacreditável. Era uma coisa assim, aconteciam as coisas tão rápidas, né? Um negócio acontecendo aqui e outro ali e ali, que você nem conseguia reparar se tinha alguma coisa errada, entendeu? Então por isso que eu tô falando que aquele pequeno erro lá do cajado deslizando foi uma coisa tão pequena, sabe? Tão pequena que a gente não pode nem considerar um erro, assim, que acabou com a apresentação, né? Porque tem gente que, né? E também um destaque que a Aninha falou, vou repetir aqui, se estiver errado me corrija. Os movimentos do Jafar, na cena em que ele aparece, são idênticos ao filme. Gente, o que é aquilo? Depois a gente vai dizer aqui que os meninos não se esforçaram naquela apresentação, tá de bobeira. E destacando também que quando eles decidiram, né, fazer esse conceito, eles conversaram sobre outros filmes, inclusive da Disney, eles citaram até Frozen 2 aí pra adaptar Google B, mas eu acho que com certeza Aladdin ficou muito melhor. Os meninos simplesmente arrasaram. Quero dizer que o menino Lourinho não chore. Menino Lourinho, você arrasou, foi incrível. Já falou, eu quero na minha cama já. É isso. Eu realmente amei esse conceito deles de Aladdin, porque, honestamente falando, eu não sou uma grande fã do desenho da Disney. Eu sempre tive muito medo daquele desenho, ele é horrível. Mas eu decidi dar uma chance pro live action recentemente e eu amei a live action. Então, quando o Very Very decidiu fazer uma apresentação baseada no live action, com o desfile do Aladdin, eu fiquei, gente, isso vai ser incrível. E foi incrível, não deixou a desejar em nada. Tipo, como o Becca falou, tipo, a minha memória tá muito fresca do filme porque eu realmente assisti faz pouco tempo, faz menos de um mês. Então, assim, quando ele começou a fazer o papel do Jafar e eu vi que ele tava colocando elementos do filme de verdade, quando ele bota o pessoal para dormir, quando ele começa a controlar as pessoas como ele faz no filme, eu fiquei apaixonada. E eles realmente reensinaram uma cena do filme. Tipo, no meio da apresentação. Foi incrível, gente. Então, assim, eu realmente amei. Em plano de sequência, com certeza. Então, assim, o erro do menino loirinho, tipo, passou despercebido para as meninas. Eu percebi quando a gente tava assistindo, mas ainda assim, foi tão ínfimozinho assim, tão, sabe, que realmente não influenciou em nada na apresentação. Ele teve uma recuperação super rápida, aí, ó. Ninguém lembrou mais disso depois que ele continuou, porque a apresentação foi maravilhosa. Só aplausos pro Very Very. Eu só queria fazer um adendo sobre os figurinos, porque pra mim ficaram muito perfeitos. O Very Very tem uma coisa de juntar os figurinos deles com os dançarinos, e pra mim esse ficou muito bem feito. Apesar de que às vezes a gente pode até ter essa percepção assim de que pode ali confundir todo mundo, né? Principalmente os masculinos e tal. Mas pra mim nessa apresentação não deu. Pra mim ficou super legal, o figurino caiu super bem, as meninas também ali de azul, né? Porque lembra da Jasmine e tal, então ficou super legal. Eu tava com muito, muito, muito medo do que ia sair dessa apresentação. Porque quando eu vi Shangri-La aparecendo, eu fiz, gente, o quê? O The Boys fazendo essa música tão tradicional e tão calminha, depois de ter vindo tacando fogo no palco da última vez, eu fiz, o que vai acontecer? Tipo, não vai combinar com ele esse conceito. Mas o The Boys é o The Boys e eles vieram já dando uma voadora direto na minha cara, porque assim, não tem nada que eles não consigam fazer de forma magnífica. Olha, só aquela abertura, como os meninos, aparecem os meninos, naquela pose que remete àquelas esculturas e pinturas gregas de antigamente. Já naquele começo, eu já estava toda arrepiada. E, tipo, os meninos, eles se movendo como se estivessem flutuando pelo palco. Tipo, os meninos sendo erguidos, sendo içados. Todo aquele começo, aquela pessoa, eu já fiquei de cara. Eu não tinha reação, tá? A gente estava assistindo junto ao episódio e todo mundo viu que ficou todo mundo sem reação. E assim, eu amei o conceito deles.
Gente, quando eu me liguei que aquela sainha que eles estavam usando era o equivalente ao leque da apresentação, eu fiquei, gente, que tudo! Eu amei essa substituição ao leque. E o jeito como eles usaram aquilo na coreografia para criar a flor durante a apresentação. Eram pétalas de flor, na verdade, que eles usaram como essa sainha. Então, assim, quando eles desenharam a flor e fizeram todos aqueles movimentos, foi uma coisa incrível, incrível. Outra coisa que me deixou totalmente arrepiada é quando aparece como se fosse a mãe natureza, né? Um gigantezinho, assim, uma mulher enorme, entregando a eles, onde ele pega o ramo da árvore e começa a passar e vai mostrando a sequência desse ramo florescendo. Quando eu percebi que era um ramo florescendo, quando a gente notou, a gente ficou de cara, gente. Foi lá no chão, entendeu? O queixo da gente, porque foi uma ideia tão incrível. Então, assim, quando eles terminam com a flor florescendo e eles atravessando a porta e dando de cara com o paraíso, aquela árvore maravilhosa que eles montaram naquele palco, com todos os meninos reunidos. Gente, aquilo parecia uma capa de álbum para começo de conversa. Tava incrível demais. Assim, gente, foram tantos detalhes. O que eu mais amei, assim que começou a apresentação, que eu percebi que eles estavam dançando descalços. E, gente, foi muito perfeito, porque uma coreografia desse nível, dessa sutileza, quase com passos de balé, uma coisa bem suave, bem fluida mesmo, tem que ser descalço, entendeu? Porque é uma coisa natural, de verdade. Então, eles passaram muito bem essa mensagem, a vibe da apresentação, os elementos que foram poucos, mas foram, na medida certa, foram perfeitos. Então, assim, só elogios, só aplausos, só emoção, porque foi uma das apresentações que eu mais me arrepiei. O tapa na cara que eu levei do The Boys foi merecidíssimo, tá? Enfim, não duvido de mais nada do que esses meninos possam fazer. Eles só têm a surpreender nesse programa. Eu queria só aqui dizer uma coisinha, gente, muito importante. Que eu sei que no ranking passado eu coloquei lá o The Boys em último, mas é porque eu jurava, eu vou colocar aqui a minha descrição agora do porquê que eu fiz isso, que eu disse que eu ia falar nesse vídeo. E o porquê que eu fiz isso é simplesmente pelo fato de que eu duvidei de que eles conseguiriam se recuperar. E pela música ser uma coisa mais sentimental, e pelo histórico das músicas sentimentais também, a gente sabe que esses grupos costumam ficar em último lugar, então foi meio que uma estratégia minha, pessoal, de colocar pensando que poderia acontecer. Porém, como todos viram, percebemos que foi uma apresentação incrível, meu Deus, eu não sei nem o que dizer. Foi legal assim que a gente foi descobrindo as coisas que estavam acontecendo juntas, né? Por exemplo, quando teve aquela mulher grande, eu falei, é a mãe natureza, e todo mundo, caraca, é verdade! Aí, tipo, a Ana depois, os ramos floresceram, a gente, meu Deus do céu! Então, tipo assim, foi muito legal a gente ter realmente assistido o programa juntos, porque cada uma ajudou a outra a perceber um detalhe, e isso parece que deixou a apresentação um pouco mais especial. Eu adorei, eu concordo tudo que a Ana falou e apesar de ter tido um defeito na apresentação, né, que foi um dos membros que errou ali a posição do ramo, pegou o raminho errado, mas sinceramente assim, foi igual no Very Very, tipo, aquele errinho minúsculo que nem fedeu, sabe? Tu nem viu, você só vê se você realmente for um crítico chato pra caramba. Mas eu queria dizer que o The Boys tem todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha satisfação, todo o meu apoio. Carrega o mundo nas costas, esses meninos. Só para poder também explicar, porque eu coloquei o The Boys em 5º lugar no ranking que eu coloquei. Como era o ranking que a gente achava que o pessoal ia votar, eu realmente coloquei ele numa posição baixa, porque eu achei que talvez a galera não ajudar, tipo, não votasse nele, porque para ele não recuperar a posição que ele estava, né, para o pessoal, todo mundo tem uma chance de vencer, e também porque, como o Becca falou, era um conceito que não é muito bem aceito, pelo que a gente notou, sempre que tinha uma apresentação mais calma, mais delicada, como foi essa, o grupo ficava mal colocado, né? Vide Golden Child, descanse em paz. E, sinceramente, eu achei, como eu tinha visto a prévia e eu vi que ia ser uma apresentação assim, eu acreditei que, tipo, tanto o público que estava votando quanto os integrantes não iriam dar uma boa nota por ser uma apresentação mais calma. Mas é o The Boys, e aí ele vem, quebra a cara, ele rompe ranking, porque, assim, regras
não se aplicam a eles padrões o que tem a ver, não é mesmo? The Boys é The Boys. Eu só queria dizer que eu nunca duvidei, ok? Eu nunca, nem por um minutinho assim, gente, eu falei que esses meninos não iam conseguir. E é por isso que agora a gente vai passar a falar sobre os rankings, nossos rankings pessoais, não aqui dentro da aposta, porque a aposta a gente já sabe o quê? Que Dona Ana quem ganhou, né? A gente perdeu aqui meio feio, eu acertei só 2. Rebeca não lembra quanto que ela acertou na hora que ela falou. Eu acertei 2 também. 2 também. A Dona Ana, ela acertou quantos ela vai falar aqui quando for a vez dela. E aí, agora eu vou falar meu ranking pessoal sobre todas as apresentações, assim, com base, né, nas 6, nas quais que eu mais gostei, da mais a menos. Então, em primeiro lugar, eu coloquei os meus bebês, eu coloquei o The Voice, depois o One Us, em terceiro, o One and Off, em quarto, o Very Very, em quinto, o Pentagon e em sexto, o T.O. Agora é minha vez, não é mesmo? E só pra completar aí, eu acertei só 2, eu acertei o One Enough e o Very Very no ranking, então eu sou uma merda de ranking, já sabem, não confiem em mim. Mas vamos lá, o meu ranking pra essa missão foi On Enough em primeiro lugar, em segundo lugar The Boys, em terceiro lugar o Onions, em quarto lugar o Very Very, em quinto o Pentagon e em sexto o T.O. E tu, Ana? Então, né? Como Sarah disse, eu acertei 4 na nossa aposta. Eu só errei o Pentagon, o The Boys, que eu inverti as posições deles. Mas, falando desse ranking, em primeiro lugar tá o Aneus, porque se me faz chorar, não tem outra opção, gente. É primeiro lugar. Em segundo lugar, o The Boys. Em terceiro, o Very Very. Em quarto, o On and Off. Em quinto, o Pentagon. E em sexto, o T.O. E depois da gente ter falado então nossos rankings, agora vem a parte mais chatinha do vídeo, que é pra gente falar de eliminação. O T.O. saiu, infelizmente, porém foi uma coisa que eu não vou conseguir esconder pra vocês, gente. Era o que eu tava esperando, sabe? Na verdade, eu não tenho muita ligação com o T.O. O debut deles não foi aquela coisa toda pra mim. Então, ver que eles saíram e não os outros grupos que eu tô torcendo mais, pra mim me deixou triste, sim, porque as ideias do Chan e todas as apresentações deles foram muito bem feitas, foram coisas maravilhosas de se assistir. Mas eu não posso dizer que eu não fiquei feliz, entendeu? Porque se fosse um outro grupo, eu com certeza estaria muito mais triste dessa vez. Eu acho que a palavra certa pra essa eliminação é alívio. Já tá muito claro aqui pra todo mundo que assiste a gente que a gente tem uma torcida grande pelo O'Neills, justamente pra eles crescerem, né? E isso foi dito desde o primeiro vídeo, que se fosse um grupo que fosse sair, que já tinha ganhado aí uma boa bagagem, a gente já tinha citado que o T.O. seria um desses grupos, por conta deles serem novos e ainda terem muito pela frente. Então, realmente, eles terem saído foi, pra mim, foi um alívio. Não é à toa que quando disseram que o O'Neills tinha ficado em quinto lugar, eu gritei, parecia que tinha sido gol do Brasil na Copa do Mundo, tá entendendo? Porque eu fiquei muito aliviada. Eu acho que pra mim essa é a palavra pra essa eliminação. Eu acho que, como Sarah disse, realmente foi o esperado. Eu acho que não só pra gente, mas também para os participantes do programa, porque desde a primeira eliminação, pela reação do pessoal, eu acho que eles já estavam esperando que o T.O. fosse eliminado. E quando o Golden Child saiu no lugar deles, ficou todo mundo chocado, sabe? Inclusive o próprio T.O. ficou chocado. E nessa segunda eliminação, eles já estavam meio que conformados, a gente podia ver pelo jeito que eles se portavam, falando, olha, a gente não vai chorar agora, a gente chora nos bastidores, mas, tipo, durante toda a chamada do ranking, eles estavam se portando de forma como se já tivessem aceitado isso. E, assim, realmente era o mais esperado, eu acho que não foi algo ruim para eles, porque eles mostraram muito o que tinham, tipo, mostraram todo o talento deles, mostraram que vieram para ficar e marcar o K-pop, então, assim, eu acho que eles cumpriram o papel deles no programa e que vai ajudar muito eles a crescer agora, entendeu? Eu tô torcendo muito para que eles tenham sucesso nisso, mas enfim, como o Becca falou, eu também tô muito aliviada porque eles saíram, porque se não fosse eles, seria o News, e eu assisti o programa inteiro com o meu coração na mão, temendo pela saída do News. Então,
Esse foi mais um episódio de Por Dentro de Road to Kingdom. A gente falou aqui nossas opiniões sobre o 7º episódio e vai ter um episódio extra para falar sobre a próxima missão. A gente escutou todas as músicas, estamos com bastante coisas para poder falar sobre o que esperar desse último episódio do Road to Kingdom. Então ainda essa semana vai ter mais um outro vídeo. A gente vai parar por aqui agora porque esse já tá bem gigante. Então não esquece de voltar ainda essa semana aqui para acompanhar mais um episódio de Por Dentro de Road to Kingdom. Bom, gente, muito obrigada por terem vindo aqui. A gente tá tentando aí otimizar um pouco mais os vídeos e deixar um pouco mais dinâmico, porque a gente sabe que ver um vídeo de 1 hora ou de meia hora é pesado. Então a gente justamente decidiu dividir isso aí pra ficar melhor, pra vocês conseguirem assistir a gente e também com mais calma e com alguns detalhes a mais e também uma edição 10 de 10. Então, muito obrigada por vocês terem vindo até aqui mais uma vez acompanhar o Por Dentro do Road to Kingdom. Vejam o próximo vídeo e beijo. Enfim, gente, é isso. Eu gostaria de lembrar que eu venci, então escutem o que eu digo, tá? Eu sou uma pessoa muito sábia em Road to Kingdom, brincadeira. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem a opinião de vocês nos comentários e fiquem ligados, tá? Ativem o sininho para receber notificação do próximo vídeo, escutem as músicas e venham aqui a opinar, dizendo quais foram suas favoritas, quais foram as que vocês não gostaram, e vamos debater um pouquinho o que a gente tá esperando dessa grande final.